Olá, mulheres. Aqui é Célia Silva, do Mulheres Ensinando Mulheres. Hoje vamos terminar o capítulo 5 do livro Quebrando Paradigmas sobre Heranças Espirituais, da pastora Tânia Teresa. O título do capítulo de número 5 é O que acontece na família quando há derramamento de sangue. Nós vamos dar continuidade. Vamos lá? Aborto, um adendo necessário. Rebeca, mulher de Isaac, quando engravidou dos gêmeos Jacó e Esaú, incomodada com o fato de duas crianças lutarem em seu ventre, foi perguntar ao Senhor: por que isso está acontecendo comigo? Deus não disse a ela que em seu ventre estavam dois meninos, mas duas nações, dois povos. Se Rebeca tivesse abortado, Israel não existiria. Em uma perspectiva intimista, isto me leva à seguinte compreensão. Se minha avó tivesse sido abortada, minha mãe e suas 5 irmãs não teriam nascido, nem eu e meu irmão, tampouco meus filhos, sobrinhas e netos. No aborto, não é uma massa disforme de sangue que está sendo expelida, mas um ser formado pelas mãos de Deus. Jeremias e Sansão, 2 personagens bíblicos, foram chamados à vida com uma missão específica. Ao profeta, Deus disse: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Jeremias 1:5. O destino de Jeremias estava traçado antes de ele nascer, assim como estava o de Sansão. A mulher de Manoá era estéril, mas Deus disse a ela que de seu ventre seria trazido o juiz que libertaria Israel da opressão filisteia. Juízes 13. Não somos obra do acaso, não somos meros frutos de relações sexuais, não somos simples descendentes biológicos de homens e mulheres. Nossa origem e destino estão nos céus. Nosso corpo voltará ao pó e nosso espírito voltará para Deus. Eclesiastes 12:7. Portanto, quando alguém aborta ou consente o aborto, mata ou consente a matança de muitas gerações. Ao vermos um recém-nascido, tendemos a nos encantar com sua graça, beleza e ternura. Essa mesma criança, há 9 meses, estava no ventre de sua mãe, sendo entretecida célula a célula. O bebê gracioso que vemos no colo de alguém é o mesmo que não enxergávamos no momento de sua concepção. Significa dizer que ninguém aborta um conjunto de células, mas um ser previamente idealizado por Deus nos céus, enviado à Terra. Até que ponto estamos envolvidos com a prática do aborto? Algumas pessoas acreditam que não têm quaisquer responsabilidades nos abortos cometidos no mundo, pelo simples fato de jamais terem se submetido a um procedimento tão cruel. Reflita sobre os casos a seguir, bastante comuns em nossos dias. Caso 1. Um colega de trabalho decidiu fazer um aborto. Mesmo não concordando com a decisão dela, você a acompanha até uma clínica clandestina porque tem medo de ela ter uma hemorragia ou precisar de alguma ajuda emergencial. Talvez você pense que está sendo altruísta, afinal, está zelando pela vida de um ser humano. Mas pense, se essa mesma colega apresentasse a você seu filho recém-nascido e dissesse que queria matar a criança, o que você faria? Caso 2. Você jamais acompanhou alguém em um procedimento de aborto, mas emprestou dinheiro a uma parenta, a fim de que ela fosse atendida em uma clínica bem equipada. Inconscientemente, você acredita que está evitando a morte de uma pessoa que lhe é cara. Mas reflita, se essa mesma parenta, tal qual a mulher do primeiro caso, dissesse que queria matar seu filho recém-nascido a marteladas, você emprestaria dinheiro a ela para contratar um pistoleiro de aluguel que mataria a criança como um único tiro? Caso 3. Você não acompanhou ninguém a lugar nenhum, não emprestou dinheiro a quem quer que seja, mas escutou 2 mulheres conversando sobre um procedimento de aborto. Como ninguém lhe perguntou nada, é possível que você decida não opinar e deixe que elas julguem por elas mesmas. Reflita, no entanto, sobre a seguinte assertiva bíblica:
Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Não há para onde fugir. O silêncio omissivo faz-nos cúmplices do pecado. Ao contrário do que se costuma supor, não estamos falando de seres distintos, intraútero ou extraútero. Trata-se do mesmo bebê. A única diferença é que antes você não o via. Consequências espirituais para os homens nos crimes de aborto. Se o pai financiou o aborto de seu filho, se não se opôs ao procedimento, se não insistiu para que a criança nascesse, ele sofrerá as implicações do derramamento de sangue em sua casa. Sim. E para os homens há uma consequência adicional. Masquil de Asaf, no Salmo 78, discorre sobre a liberdade do povo hebreu do cativeiro egípcio, referindo-se aos primogênitos mortos naquela ocasião como primícias da virilidade. Observe. Deu livre curso à sua ira, não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Salmo 78, versículos 50 e 51. Quando Jacó reuniu seus 12 filhos para abençoá-los, antes de morrer referiu-se a Rúben, seu primeiro filho, como primícias do meu vigor. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Gênesis 49, 3. Primícia da virilidade ou primícia do vigor é uma expressão que designa o primeiro fruto de um homem. De modo geral, homens e mulheres abortam o primeiro filho ou porque foram gerados fora do casamento ou porque os pais se julgam jovens demais para uma responsabilidade tão grande ou por outra razão qualquer. Quando o homem participa, ativo ou passivamente desse processo, é preciso que ele saiba que está entregando a primícia da sua virilidade para as trevas. Aborto é derramamento de sangue inocente dentro do corpo de uma mulher. E essa prática traz consigo graves consequências físicas e ou emocionais. Ainda que homens e mulheres não sofram as consequências do mal praticado em seus próprios corpos e mentes, seus filhos, netos ou bisnetos as sofrerão. Uma advertência necessária: o posicionamento cristão adequado frente às leis do aborto. Os veículos de comunicação têm tentado convencer as massas de que o aborto é uma questão de saúde pública, pura e simplesmente. Deputados e senadores brasileiros, aliás, têm criado projetos de leis que visam a descriminalização da prática. Por essa razão, faz-se necessária uma advertência nesse ponto. Acompanhe de perto os candidatos que você elege, porque uma nação pode ser marcada por trevas ou luz, em decorrência de tais ideações. Há um projeto de lei, inclusive, que prevê o abortamento em qualquer fase da gestação, do 1º ao 9º mês. Algum dia, a pauta será votada. E sabe o que acontecerá se o aborto for viabilizado pelo SUS? Em qualquer fase da gestação, todos os médicos do Sistema Público de Saúde, todos os seus auxiliares, sujarão suas mãos de sangue inocente. Toda a nação brasileira financiará a morte, porque a priori são os impostos pagos pelo povo que financiam a saúde pública nacional. Esteja atento ao que acontece na política nacional. Não se omita, não feche os olhos ao que acontece ao seu redor. A Igreja de Cristo é santa todo o tempo, em todo lugar. Nossos atos podem mudar a terra que abriga a nossa família. As consequências geracionais dos pecados cometidos podem impedir o fluxo de vida abundante a 4 gerações. Quando falamos em heranças espirituais, tendemos a olhar para trás, a vasculhar os pecados de nossos pais, avós, bisavós e tataravós. No decorrer de décadas de ministério, tenho observado que aproximadamente 30% da ação maligna em nossa vida resultam do pecado de nossos antepassados, mas 70% resultam dos pecados que não confessamos. Nossas iniquidades inconfessadas não despedaçam apenas a nossa vida, elas deixam um legado espiritual para as próximas gerações. Tudo que mantemos encoberto está na jurisdição das trevas e constitui-se em uma procuração
que dá poderes a Satanás para agir em até 4 gerações. Conviver com um grave problema renal ou ser acometido de um câncer nos testículos não interfere na salvação daqueles que verdadeiramente converteram-se a Cristo, mas retira-lhes a possibilidade de viver uma vida abundante. Quando Moisés chegou diante de Faraó para pedir que ele deixasse o povo hebreu ir prestar culto ao Senhor no deserto, o comandante supremo do Egito perguntou quem iria com ele. Êxodo 10:8. Moisés não deixou ninguém de fora. Havemos de ir com nossos meninos e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, e com as nossas ovelhas e com os nossos bois havemos de ir. Faraó quis negociar, mas a sentença de Moisés foi irrevogável. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará. Lembre-se disto, nada do que fizemos ou fazemos pode ficar nas mãos de Satanás. Nada. Nenhuma reputação preservada vale a sua libertação ou a libertação de seus filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Salmos 51, 1-3. Que Deus te abençoe e até o próximo áudio, onde nós já vamos entrar no capítulo de número 6.